Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje é o reino e a justiça. Está lá em Mateus 6,33, que diz assim: Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, no texto acima, Jesus nos ensina sobre a prioridade de nossas vidas, que é buscar antes de qualquer coisa o reino de Deus e a sua justiça. Não somente viver no reino ou descobri-lo, mas também a sua justiça. Jesus disse algo importante sobre o reino. Ele lá em Mateus 3,11 ele fala: Porque a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Assim, a principal atividade e mais importante de nossas vidas deve ser buscar o reino de Deus e a sua justiça, pois nele estão escondidos mistérios que irão nos colocar em consonância com a verdade que devemos viver, aprender e ensinar após ter aprendido. Então, buscando o reino de Deus. Jesus nos deu uma tarefa não muito fácil, pois buscar o seu reino é também deparar-se com verdades que talvez não estejamos prontos para nos submeter. Porém, o Senhor nunca exigirá de nós aquilo que nós não podemos fazer. Primeiro, buscá-lo. Ele nos ensina que deve ser de coração, está lá em Jeremias 29,13. E depois nos diz que para não temer, e o motivo é esse, porque a vosso Pai agradou-vos dar o reino. Lucas 12,32. A pergunta agora é: por que não buscaremos algo que Deus se agradou em nos dar, no qual estão escondidos segredos misteriosos, que só serão revelados àqueles a quem Ele escolheu? Todavia, buscar o reino e a justiça de Deus não é uma sugestão dada por Jesus, mas sim uma ordem. Não buscá-lo é desobedecê-lo, é simplesmente estar aquém dos seus padrões, seus projetos e sua conduta divina. É uma desonra não obedecê-lo. Caso não o busquemos, não encontraremos o reino, nem cumpriremos o propósito para nossas vidas. Então, por que buscar? Está lá em Salmo 25,14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua justiça. O reino de Deus é como um imenso oceano que guarda segredos jamais vistos pela humanidade. E somente um explorador sedento por descobrir tais mistérios poderia deixar de lado a superfície e aprofundar-se em suas ricas águas para descobrir e trazer à tona esse tesouro. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Está lá em Provérbios 25,2. Do mesmo modo que aquela mulher buscou de forma diligente e incessante a moeda perdida até encontrá-la. O reino deve ser perseguido com determinação e esforço, é contínuo, ato contínuo. Então, buscar significa também estudar, aprofundar-se. Como o Espírito Santo vai nos recordar de algo que nunca aprendemos? A única coisa que ele vai nos lembrar é: você não estudou, não aprendeu nada. Veja o que disse o apóstolo Paulo quanto à Escritura. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá em 2 Timóteo 2,15. O termo grego usado para procura é espodauso, e significa estudar ou trabalhar. Buscar o reino significa buscá-lo com uma análise rigorosa, diligente e dedicada. Somente poderemos conhecer os segredos do reino e da sua palavra quando nos dedicarmos a mergulhar em tais mistérios. O Espírito Santo, que é o autor e intérprete, nos ajuda para que possamos compreender essas verdades. Como entrar no reino? Jesus lá diz, em João 10,9, ele fala: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e achará pastagens. Em João 14,6 ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus disse duas importantes verdades com respeito à sua pessoa, que era a porta e o caminho. Assim, o reino tem uma porta e tem um caminho. E Cristo é a porta de entrada no reino. Desse modo, o segredo não é seguir somente a Cristo, mas entrar nele, por ele. Em Cristo estão escondidos todos os segredos do reino e também a decisão que devemos seguir. Se Cristo é o caminho e a verdade, suas palavras, seus ensinamentos e seu modo de vida devem ser imitados e reproduzidos por nós. Ele mesmo disse que se conhece a árvore pelos seus frutos. Entendeu? Se você dá fruto bom, você está bem. Se você dá fruto mal, você está mal, né? Então, o Salmo 103 nos apresenta algo curioso quanto ao conhecimento de Deus. O salmista diz que Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Está lá em Salmo 103, 7. Algumas pessoas entendem que receber o favor de Deus
como bens e propriedades, são estar participando do reino. E realmente são. Porém, não conseguirão nada além de benesses materiais do reino, quando poderiam ter uma vida tranquila, pacífica e de eterno louvor a Deus, não dependendo de ir ao culto com uma infinita lista de solicitações, mas como sacerdotes da grandeza e da multiforme graça do nosso Deus, um Deus todo-poderoso. Então, para Israel, ele fez conhecidos os seus feitos, e nós sabemos que Deus tirava da sua própria mesa para colocar a mesa do seu povo. Está lá em Salmo 78, do 23 ao 25, que diz: ainda que mandara as nuvens e abriu as portas do céu, e choverá sobre eles o maná para comerem. E lhes dará do trigo do céu, o homem comeu o pão dos anjos, e lhe mandou fartar a comida. Então, mas infelizmente eles foram reprovados, porque nunca conheceram seus caminhos. Enquanto Moisés se aplicava em conhecer a Deus, eles se deixavam levar pela vida passada no Egito. Estavam com a mente escravizada ainda no passado, mente de escravo. Eles estavam libertos com mente de escravo. Então, eu gosto da afirmação do salmista, quando ele diz que Deus foi seleto em sua revelação. Israel só desejava uma vida melhor e cuidados especiais. Moisés queria Deus. E Deus se revelou a ele e ele revelou os seus caminhos. O que contará no final da nossa trajetória? Os bens que adquirimos ou o caminho que nos foi revelado? O que nos motiva? É o próprio Deus ou a religião que seguimos? O reino de Deus tem uma porta, e essa porta é estreita. Tem um caminho estreito também. Nada é fácil. É uma contracultura. Mas se conhecermos o caminho que é Cristo, ele nos promete apresentar tudo o que precisamos. O reino deve ser explorado. Ele possui diferentes leis, uma cultura diferente, uma economia diferente, diferentes ordenanças, cultura diferente. É tão vasto e tão rico que uma vida inteira de aprendizado é suficiente apenas para entender que não arranhamos sequer a sua superfície. O reino deve ser buscado e compreendido. Na verdade, busca não é aprendizado. Podemos buscar algo e não compreender seu verdadeiro valor. Sem a compreensão, a busca jamais será completa. Até que tenhamos uma compreensão correta do reino de Deus, ensiná-lo pode ser perigoso, pois como passar adiante aquilo que ainda não nos foi revelado. Buscar também significa aprender, e aprendizado é muito mais do que conhecimento. Por exemplo, se a ordem é buscar o reino em primeiro lugar, acima antes de qualquer outra coisa, isso significa valorizá-lo e estar disposto a sacrificar qualquer coisa em prol dele, tornando as demais coisas secundárias. De certa forma, podemos até saber como buscar o reino de Deus, porém o problema está em compreender como ele opera para pô-lo em prática, para colocar na nossa vida em prática. A palavra reino significa influência sobre um território. De forma prática, significa que quando um reino domina um território, esse território deve ser influenciado com uma cultura de reino dominante. Ou seja, tudo que se vive no reino é implantado na vida dos cidadãos desse território, que foi dominado, é lógico. E por isso é que a maneira como vivemos denota que tipo de vida se desenvolve em nós. O termo hebraico usado para reino na Bíblia é manlakak. No Novo Testamento, o vocábulo grego é basileia, e ambos significam rei, soberania, domínio, controle, reinado, governo e poder régio. Desse modo, um reino só pode ser definido como a influência de um rei sobre um território, impactando com seu propósito e seus intentos, produzindo cultura, valores e um código moral, e um estilo de vida que refletem o desejo do monarca para com os seus súditos. Buscar o reino de Deus é também influenciar-se por ele e estar sob a palavra do seu rei. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje, que você entenda que você tem um rei, que você busque o rei, busque a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu quero te abençoar em nome do nosso rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.